Nesse volume 16 da Light Novel The High School DxD é onde teremos o fechamento do arco dos vampiros, que é algo que eu venho comentando desde o volume 14 aqui nesta série de resumos. No vídeo passado, o Issei e as garotas estavam esperando por notícias da Rias, que havia ido para Romênia investigar essa guerra entre a facção Carmilha e a facção Tepes, algo que tinha ligações com o Gasper e a Chaos Brigade. Mas antes de destrinchar esse volume, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, que é muito importante, tem a área dos membros, né? Eu agradeço muito o seu apoio. Dito isso, volume 16. Antes de irmos para o ponto central desse arco, é sempre bom deixar uma menção ao desenvolvimento eti e amoroso com as garotas do harém. O primeiro capítulo se inicia com a interação entre o Issei, a Shinobi, a Irina e a Asia. No caso, elas acabaram levando o Issei até um quarto para jogar em visual novel, né? Literalmente um erog. A Shinobi explica que elas queriam jogar isso com o Issei para pesquisar e se aproximar mais dele, né? Especialmente porque a Rias estava ausente no momento. E com pesquisar, elas realmente se referem ao estudo dos gostos do protagonista. Elas querem essas informações para serem usadas em situações de romance. A Shinobi até mesmo revelou que a Irina estava perguntando ao Arcanjo Mikael sobre métodos para cruzar a linha dos finalmente com um demônio, para não virar um anjo caído, né? Literalmente. Essa questão da Irina será melhor trabalhada no volume 18, que é uma parte da história onde ela ganha mais destaque, então não é algo que eu pretendo me aprofundar nesse vídeo de hoje. Mas é interessante a gente notar esse desenvolvimento com o harém, onde as heroínas estão ficando cada vez mais ousadas com o Issei e querem ter esse avanço na relação, coisa que só ocorreu com a Rias por enquanto. Até esse volume 16, a Rias era a única namorada oficial do Issei. A progressão do romance durante esses volumes é algo bem lento aqui na história de DxD, infelizmente. E o protagonista não se ajuda muito, né? Ele não se ajuda nem um pouco nesse quesito do romance. Mas beleza, após esse início de volume, é jogado na mesa as informações sobre a situação da Rias na Romênia. É feita uma reunião de emergência envolvendo o clube de ocultismo, que é o grupo do Issei, a presidente do conselho estudantil, que é a Sona Citri, e os representantes do Céu, que eram a Griselda e o Joker Dúlio, com essa reunião acontecendo na sala VIP da residência Ryodo. Nisso, o Azazel relata que um golpe de estado ocorreu na facção Tepes, mergulhando todo o território dos vampiros em caos. E a Rias e o Kiba, que estavam lá para negociar informações sobre o passado do Gasper, foram aparentemente capturados pela facção Tepes e estavam incomunicáveis no momento. O Azazel menciona que o líder da facção Tepes foi deposto e acabou fugindo, e ele acredita que a Chaos Brigade esteja por trás desse golpe, possivelmente para obter o Santo Graal que pertence à facção Tepes e usá-lo para reviver os Evil Dragons. Então o Azazel convocou o grupo Gremory e a Irina para a Romênia imediatamente para investigar a situação, resgatar a Rias e o Kiba e possivelmente recuperar a Valerie Tepes, que é a amiga de infância do Gasper e foi nomeada como a nova líder da facção. Por outro lado, a família Citri, a Griselda, o Dúlio e o Tobi Wikusi deveriam ficar no Japão para defender a cidade de Kuo de possíveis ataques. E beleza, com a chegada do grupo do Issei, é notado que a cidade está incrivelmente calma e intacta para um local que sofreu um golpe de estado. O Azazel concluiu que foi um golpe de estado tão preciso, tão perfeito, que o rei anterior e sua corte foram forçados a fugir rapidamente, e que já deveria ter muitos traidores dentro do próprio governo para que o golpe fosse tão tranquilo. Nisso eles encontram a Rias e o Kiba confinados no castelo da família Tepes, e também são apresentados a Valerie, a nova chefe e rainha da casa Tepes. Mas ela se apresentou em uma condição evidentemente anormal, com um olhar vazio, sem luz, e seu sorriso gentil era carregado de solidão. O Azazel explicou que esse era o efeito colateral de ser possuída pela Longinus do Santo Graal. Sua mente foi basicamente corrompida, foi contaminada e corrompida pelo vasto conhecimento sobre a vida e as almas, que a Sacred Gear força sobre seu usuário, consequentemente, deixando ela nesse estado. E por causa disso, desse estado sem vida, o Mario Tepes é quem assumiu o posto de verdadeiro líder da facção. Ele estava se aproveitando e manipulando a Valerie a seu favor. Além disso, como guarda-costas, o Marius tinha o Kron Crouch, possivelmente sendo o Evil Dragon mais poderoso que já existiu. Ainda se fosse apenas esse Evil Dragon, o Kron Crouch, mas é revelado também que o Rizevin, Livan Lucifer e a Lilith são apoiadores do Marius.
Pra quem não tá ligado, o Rizevin é simplesmente o filho do Lúcifer original, do primeiro Mao e da Lilith, a mãe dos demônios. Fora que ele é considerado um dos 3 super demônios, uma existência irregular de poder incomensurável, ao lado do Sarzx, o irmão da Rias, e do Ajuka Beelzebub. Além disso, ele é o verdadeiro líder e chefe da Chaos Brigade atualmente nesse volume 16. É descrito que ele tem uma personalidade infantil, descontraída, sádica e completamente imprevisível. Ele não age por ódio ou rancor político, mas simplesmente por tédio e desejo de fazer algo interessante. Simplesmente isso, desejo de fazer algo interessante. O Rizevin é uma figura de extrema importância para o maior arco de High School DxD até agora, que foi a guerra contra o Trihexa, algo que eu comentarei melhor futuramente aqui no canal. E antes que eu me esqueça, essa Lilith que está junto com o Rizevin não é a mãe dos demônios, mas sim um clone da Office. Ela foi criada a partir dos poderes que o Cao Cao roubou do Dragão do Infinito lá no volume 11, algo que eu já comentei aqui no canal. Outra coisa importante é que durante o andar desse volume também tem algumas revelações sobre o nascimento do Gasper. O próprio pai dele menciona que o Gasper não nasceu com uma forma humana, mas como uma coisa negra e aterrorizante que se contorcia. Por causa disso, a mãe do Gasper enlouqueceu ao testemunhar o nascimento, e morreu de choque por ver essa criatura. Ele até tinha se transformado em um bebê normal horas depois, mas já era tarde demais. A família Vlad sempre viu o Gasper como um anômalo, não como um vampiro e nem como um humano, e sempre trataram ele com medo e discriminação. O Gasper só foi conhecer o que era amor familiar quando se juntou à família Gremory posteriormente. Então ele teve uma infância muito difícil, né, onde ele só podia contar com sua amiga, que era a Valerie Tepes. E beleza, o ponto principal desse volume está no plano do Marius, de extrair o Santo Graal da Valerie, o que no processo iria matar a heroína. Além disso, assim como informado pela Emerald, o plano seria transformar todos os vampiros de baixo escalão em vampiros sem fraquezas. E aqui se inicia a batalha no Castelo Tepes, com a família Rias, mais o Azazel, a Irina, a Benia e o Rugal, com esses dois últimos sendo da família Citri, que vieram dar apoio a eles. A ideia desse vídeo é focar nas batalhas de maior relevância, mas primeiro é bom mencionar o papel da Koneko, da Benia e do Rugal em lidar com os soldados da facção Tepes. A Benia tinha sua foice de ceifadora e o Rugal revelou sua forma de lobisomem, uma forma extremamente resistente e eficaz contra os vampiros. E no caso da Koneko, ela usou pela primeira vez o modo Shirone, ganhando uma forma adulta temporariamente, né, uma bela forma adulta, e ganhando poderes de purificação, que queimou os vampiros de alto escalão, mas gastava muita energia no processo, então não foi uma transformação que durou muito. No terceiro andar do castelo foi onde encontraram 2 Evil Dragons, primeiro sendo o Grendel, onde ele resistiu a todos os ataques do Issei, do Kiba, da Xenovia, da Irina, da Akino e da Rose Vise. Ele resistiu aos ataques da espada Dragon Slayer, das espadas sagradas, dos poderes mágicos, todos em sucessão. E a única que conseguiu causar um grande dano nesse dragão foi a Rias. Enquanto os demais mantinham o Grendel ocupado, a Rias usou sua técnica especial chamada de Estrela da Extinção, uma esfera de destruição que atrai e destrói basicamente tudo à sua volta. Ela conseguiu destruir metade do corpo do Grendel com esse ataque e ganhou tempo para avançarem em direção ao Cruncroach. Sendo que nesse momento o Issei até teve o apoio do Vale, né, que se juntou à batalha contra o Evil Dragon, que eu nem sei se eu posso chamar de batalha, já que o Cruncroach não demonstrou grande dificuldade para se defender dos ataques em conjunto do Issei e do Vale. E após 10 minutos, o Cruncroach desistiu da luta, falando que já havia cumprido seu objetivo de atrasar o grupo do Issei. Então a família Gremory não conseguiu impedir a extração da Longinus, e aparentemente a Valerie acabou morrendo no processo, consequentemente enfurecendo o Gasper pela morte de sua amiga de infância e despertando mais uma vez o Forbidden Belorville. O Gasper usou seus poderes das trevas para matar o Marius e os traidores que causaram a morte da Valerie. O Marius até tentou negociar, né, se oferecendo para clonar a Valerie, mas o Gasper declarou que ele não merecia existir, assim ordenando que seus monstros da escuridão devorassem ele por completo, né, seu corpo e alma. Também é revelado que essa forma do Gasper é graças ao deus maligno Belor, da mitologia irlandesa, que basicamente reside na Sacred Gear dele. O próprio Belor explicou isso antes do Gasper voltar à sua forma normal, né, e desmaiar.
Além disso, após o Azazel examinar o corpo da Valerie, ele descobriu que não existia apenas um Santo Graal, mas 2 dentro da heroína. A extração de apenas um não matou ela completamente, porque o outro fragmento do artefato permaneceu nela. Então era só uma questão de estabilizar o seu corpo novamente, de salvar ela no processo. E justamente quando o grupo pensou que tudo tinha sido resolvido, o Rizevin Livan Lucifer, o avô do Vale, apareceu segurando o terceiro Santo Graal. Ele revelou que na verdade a Valerie possuía 3 Santos Graais, e que ele havia extraído secretamente um deles antes mesmo do Marius. E aqui é jogado na mesa o grande plano do Rizevin, que é de invadir o mundo do deus Chichigami, que para quem não lembra, o Chichigami foi uma divindade que entrou em contato com Issei na batalha contra o Loki. É um deus que não tem ligações, com as mitologias da Terra. Ele pertence a um mundo completamente diferente e desconhecido, que acabou despertando o interesse do Rizevin. E para invadir esse outro mundo, o Rizevin precisa primeiro eliminar o Grande Vermelho, o dragão que habita e protege a fenda dimensional, sendo uma barreira entre esses dois mundos. Então ele quer usar o Santo Graal para libertar o Trihexa e reviver os Evil Dragons, planejando controlar eles para invadir esse outro mundo e se estabelecer como o Grande Mao. Que no caso, para quem não tá ligado, o Trihexa é o dragão do Apocalipse, uma criatura que foi selada pelo próprio Deus da Bíblia, e é o único ser páreo para o Grande Vermelho até esse momento. E beleza, o grande clímax do volume 16 acontece na batalha entre o Issei e o Euclide, enquanto o resto da família Rias tentava controlar o caos na cidade causado pelo Rizevin. Mas o nosso foco aqui é na batalha do Issei, onde o Euclide revelou que tinha uma réplica do Bus-Tetogear do protagonista. Ele criou essa réplica usando o Santo Graal para recuperar as informações da carne e alma do corpo anterior do Issei, daquele que foi destruído pelo sangue de Samael lá no volume 11, e fundiu essas informações com as almas de vários dragões, assim criando essa versão alternativa do Bus-Tetogear. Nesse caso, a vantagem inicial, seja física como mágica, também era do Euclide, mas devido ao profundo entendimento mútuo e a dor compartilhada entre o Drag e o Albion sobre seus de peitos e bundas, respectivamente, literalmente peitos e bundas. Um novo poder foi despertado no Issei graças a isso. E no caso, essa nova habilidade permite que o protagonista crie pequenos dragões brancos, semelhantes ao Empire Juggernaut Overdriver do Vale. Ele pode controlar mentalmente esses dragões que possuem 2 habilidades principais, sendo o Refletir, que pode refletir os ataques de energia, e o Dividir, que pode reduzir pela metade o poder de ataque dos inimigos. Então, graças a essas novas habilidades, mais o Cardinal Carmesim, o Issei foi capaz de refletir os Dragon Shots e passou a dominar mais essa luta, tanto fisicamente como na questão de poder mágico. No entanto, o Rizevin acaba se teletransportando e levando Euclide e a Lilith juntos, declarando o nome de sua nova organização, que é a Qlipoth, e prometendo trazer um caos ainda maior na próxima vez. Dito isso, vamos para a conclusão do volume 16. Devido ao caos causado pelo Rizevin na Romênia, tanto a facção Tepes como a facção Carmilha emitiram um cessar-fogo e firmaram uma trégua para reconstruir o país. Além disso, eles também firmaram formalmente um tratado com as 3 principais facções, com os Anjos Caídos e os Demônios. E para encerrar esse volume, os líderes das 3 principais facções e outros líderes mitológicos decidiram criar uma equipe antiterrorista chamada de Equipe DXD, com o objetivo de combater a organização Qlipoth. Então, o Dúlio Gesualdo foi eleito o líder da equipe e o Sun Wukong da primeira geração como sublíder. Eu vou falar melhor sobre essa equipe em um vídeo extra antes de irmos para o volume 17, vai ser algo muito importante para o andar dessa história. E no mais era isso, esse foi o volume 16 e tem muita coisa ainda para rolar em High School DxD, por isso inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima!